com ufologia. Bom período temporal incerto, caros ouvintes, amantes da ufologia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Ufologia. Eu sou o Lucas Cruz e aqui ao meu lado... Felipe, e aí, Lucão, tá tudo bem contigo? Tudo certo, graças a Deus, tudo jóia. Pronto para mais uma? Pronto para mais um episódio aí. Show de bola. A gente tá aqui pro nosso primeiro episódio, então, de relatos, né? Vamos dar início ao que Vamos comentar um caso. Vamos comentar o caso. E nesse primeiro episódio, a gente escolheu o caso do Antônio Nelson Tasca, que aconteceu em Chapecó, no ano de 1983. O Lucas vai abrir o caso aí com vocês. Então, o caso Tasca, ele se deu aí, ele tem esse nome por causa do principal personagem, né? Que é o principal personagem, não, né? Pode ser. O principal envolvido. O principal envolvido, o seu Antônio Tasca. Que o seu Antônio Tasca, ele era um cara muito, assim, versado, assim, ele... o que a gente ouviu falar sobre algumas fontes é que ele é interessado pelo assunto. Ele não era uma pessoa, assim, que nunca tinha ouvido falar, coisa... O que eu pesquisei é que ele gostava muito do assunto, então isso torna o caso interessante, né? Mesmo antes do ocorrido. Mesmo antes do ocorrido, pelo menos foi o que eu pude apurar. Ele se deu ali na região de Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Chapecó, no ano de 1983. É um caso que já foi estudado aí por alguns ufólogos, né? O Daniel Rebisso, Carlos Alberto Machado. Grande Carlos Alberto Machado. Sou teu fã, Carlos Alberto Machado. Fala com a gente, assim que possível. Isso, fala com nós aí. Então é um caso famoso, é um caso antigo, né? 83, é um caso aí que está com 41 anos. Então é um caso bem famoso. E a gente vai comentar sobre esse ocorrido com o seu Antônio Tasca. Que nem diz o Ribas, né? Um ano importante para a história da humanidade, né? O ano que eu nasci. Abraço, Ribas. Grande Ribas também. Um abraço para os outros também, né? Os outros também. Seria muito legal também ter uma participação deles aqui. Exatamente. Somos grandes admiradores do trabalho dessa dupla aí. São os grandes influenciadores, né? Pelo menos pela minha parte, acredito que o Lucas também, né? São os caras que me inspiraram. Sim. E eu sempre, quando eu quis trazer essa questão do podcast pra cá, eu falei pro Lucas, cara, porque eles anunciaram o fim do Hangar 18, né? Sim. E eu fiquei naquela, mas, cara, isso não pode parar, né, cara? A gente tem que continuar isso aí. E aí nessa que me nasceu essa vontade. E nasceu em outras pessoas também, porque o contato vem depois disso, né? Sim. O contato é praticamente a continuação espiritual do Hangar 18, né? Só o contato ele aborda assuntos mais... Ele vai num assunto mais... não é relato, né, Lucas? É uma questão mais... Eles não têm muito espaço para relato, assim. Quando é um episódio só de relato, né? Eles entram mais... no Hangar 18 eles tinham... Todo episódio tinha relato. Tinha relato, né? E aí eles abordavam a questão ufológica em cima dos relatos, que é o que eu gostaria de fazer, que a gente vai fazer aqui, né? Sim. Entrar nos assuntos, nas possibilidades do que a ufologia apresenta, através dos relatos. Porque os próprios relatos, eles trazem diversas possibilidades. E existem de relatos de abduções, onde o abduzido é levado para um outro planeta. A interação acontece aqui na Terra, através de um ser que ele diz que parece um holograma. Às vezes ele diz que o ser toca nele e ele acredita que o ser humano, o ser parece um ser humano como a gente. Sim. Então, a forma como esses relatos acontecem é que vai nos servir para nós dar as nossas opiniões, né? Para a gente ter uma interpretação aí, né? Com base no que a gente tem aí de conhecimento sobre o tema, né? Exatamente. Mas vamos lá, então, né? Vamos dar sequência aí, já apresentei o caso. Vamos lá. O seu Antônio Tasca, ele estava lá na cidade de Chapecó, dirigindo a sua Brasília. Ele ia de encontro a um vizinho ali, lembrando sempre que é uma região do interior, né? Uma região rural.
Ele foi resolver alguma questão com o vizinho, chegou lá, o vizinho não estava. Então ele estava voltando. Quando ele estava voltando com a sua vasilha, ele disse que sentiu uma força que o impeliu a pegar uma estrada secundária. Passando por essa estrada secundária, ele acabou se deparando com um objeto que ele descreveu na época como um micro-ônibus, um ônibus um pouco menor, de cor cinza fosca. Acredito que uma coisa do tipo que a gente diria hoje que é aço escovado, que estava pairando sobre um campo, não tinha rodas e estava pairando sobre esse campo. Ele não estava aterrissado no solo, sim pairando no campo, e ele achou aquilo curioso, né? Então ele parou o carro, desligou, ele saiu do carro e se dirigiu até esse objeto, né? Muito curioso, né? No primeiro momento ele achou que poderia ser um acidente, alguma coisa. Sim, né? ele pensou em prestar ajuda, isso, né? Ele chegou ajuda e ele se dirigiu ao objeto. No que ele saiu do carro e foi em direção ao objeto, ele sentiu a temperatura baixar muito. Ah, sim. Ele parou de frente, possível. Ele sentiu a temperatura baixar muito e daí ele foi tomado por uma sensação muito ruim, segundo ele relata. E aí ele acabou voltando, ele virou as costas e voltou. Aí ele pegou, colocou a mão no bolso e disse: não, vou embora daqui, né? Só que ele foi atingido nesse momento por um flash de luz branco-amarelada e, olha só, quando ele virou de volta para esse objeto, uma esteira foi em direção a ele, segundo ele, e parou embaixo dos pés dele. Ele acabou sendo pego ali, se juntado por uma pazinha. Uma pazinha imaginária, né? E daí ele disse que perdeu os sentidos e ele não se lembra muito de como ele foi parar dentro do objeto, que aconteceu. Mas quando ele acordou, daí, né, quando ele abriu os olhos, o Felipe continuou lá. Aí foi aí que ele percebeu, né, que ele estava deitado num ambiente totalmente escuro, gelado, né? Ele não conseguia se mover, ele conseguia mexer somente os pés. Ele sentia um ambiente cada vez mais frio e ele sentiu que a respiração dele estava muito fraca. E a forma como o tempo passava, o frio só aumentava. Então ele se tomava numa aflição sem saber o que realmente estava acontecendo. Sim. Depois de algum tempo, a temperatura e sua respiração foram voltando ao normal. Foi quando ouviu pegadas e pensou serem de 3 pessoas, de 3 a 4 pessoas, leves e pequenas. Ficaram ao seu lado e percebeu que um dos indivíduos, à direita, começou a pressionar as juntas de seu corpo. O da esquerda repetiu os toques que Tasca sentia como se fossem feitos com a ponta de um objeto. Ouviu entre os seres uns grunhidos que aumentavam como se estivessem conversando entre si. E uma linguagem específica, né? Aquele do Sinai lá. É no toquezinho. Sim. Então, a seguir, 3 seres o carregaram para o que pensou ser um outro ambiente. Deixaram-o deitado no piso e retiraram-se. Uma luz acendeu e ele instintivamente fechou os olhos. Quando conseguiu abri-los, viu que o ambiente estava totalmente iluminado, mas não havia qualquer tipo de fonte de luz. Isso é muito comum, né, cara? Louco, né? Os relatos, eles falam que estão dentro de uma sala que geralmente vem uma luz, mas não existe uma lâmpada. Não tem lâmpada, não tem fonte. E geralmente é um ambiente totalmente sem junções. Não tem canto. Não tem divisória, não tem cano. Não tem parafuso, não tem marca de porta. Exatamente. É aquilo que tu falou ali. Não existia cantos nem linhas que indicassem bordas, portas, janelas ou qualquer detalhe nas paredes. Exatamente. Então, quando o senhor Antônio Tasca se virou para a direita, ele viu que as roupas dele estavam dobradinhas lá num canto, as meinhas em cima do bico do sapato, né? Tudo bem organizadinho ali.
Foi dado a ele a opção de se vestiu, né? Te veste aí. Ele passou o dedo sobre uma superfície que não era nem fria nem quente, né? Temperatura ali ambiente, uma superfície lisa. E à sua direita ele notou que foi se formando uma porta em forma de ogiva, dando a impressão, segundo o relato dele aqui, que uma energia consumia a parede no sentido da direita para a esquerda. E aí, por ela, surgiu uma mulher de estranha beleza que fez lembrar o seu Antônio, a atriz Bruna Lombardi. Rapaz. A quem não conhece aí, pesquisa aí a Bruna Lombardi, né? Bonitona, tá bonitona até hoje, né, cara? Sim, a Bruna Lombardi, ela... tipo a Alessandra Negrini, ela parece que não envelheceu, né? O tempo não pega essas pessoas. Tá do mesmo jeito. né? E ela tinha 1,20 m de altura, cabelos lisos, partidos ao meio, caído na altura do ombro, cor de palha, olhos azuis repuxados e um tanto afastados da base do nariz. Você já vê aí que é uma fisionomia bem pitoresca, assim. A mulher estava trajando um vestido azul anil, comprido, que ia um pouco abaixo do joelho. Usava uma cinta da mesma cor com um laço à frente, e na altura do busto havia uma espécie de costura em relevo em forma de T invertido. Se era uma insígnia, alguma coisa assim, não saberemos. Ela usava sapatilhas lisas azuis e não apresentava nenhum outro tipo de adereço. Então essa entidade, essa moça aí, parecida com a Bruna Lombardi, ela entrou com uma mão esquerda sobre o peito e a outra aberta, um sinal assim, tipo, eu tô em paz, né? Tô na boa. Estamos em paz. Venho em paz, não quero conflito. E levantada a altura da cabeça, ela iniciou uma comunicação telepática. Então, algo que a gente vê bastante aí nos relatos dessa época, né? Não existe comunicação verbal, e sim uma comunicação telepática com o abduzido. Telepaticamente ela falou para o seu Antônio Tasca: tenha calma, sou da paz e amor. Tudo isso sem mover os lábios. Neste momento, Tasca ouviu uma espécie de música, de som melodioso, indescritível, que perdurou por aproximadamente 10 segundos. Pensou em perguntar-lhe sobre sua origem, e a resposta foi: sou Kabbalah, minha mensageira do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor. Perguntou-lhe então onde estavam, e ela respondeu que se encontravam no oceano a 180 metros abaixo do nível do mar. Muito provavelmente estava numa base, né? Sim, é uma intramarina, vamos dizer assim, né? Exatamente. Isso até pode explicar, de repente, um pouco do desconforto que a gente não mencionou, né? Mas ele disse que sentia uma espécie de desconforto dentro dessa nave, né? E isso pode explicar, de repente, a pressão, né? Debaixo do mar, né? Sim. Revelando a Kabbalah que estava com o Tasca, ele revelou para Kabbalah que ele estava com sede e estava perturbado por tudo aquilo que estava acontecendo e pela presença dela, né? E a mulher acalmou, dizendo que iria beber uma água e que tudo isso passaria logo. Ela deu-lhe o que parecia ser uma bisnaga metálica, retirada de uma espécie de prateleira com botões vermelhos. Continha um líquido que Tasca percebeu não ter gosto nem odor. Ao engolir, não sentiu o líquido descer pelo esôfago. A mulher estendeu-se sua mão e, em um gesto de devolva-me, volta aí. Devolve não é para levar, e entregou-lhe uma segunda bisnaga. Desta vez o líquido parecia ser mais denso que a água, apresentando um sabor que lembrou-lhe o suco de amora branca. Já tomou suco de amora branca? Mas eu nunca nem vi amora branca. Exato, não sabia que existia. Amora roxa, né? Branca é novo. Kabbalah tomou as bisnagas e levou-as ao compartimento. Retornou em direção à outra parede, de onde agora surgiu uma espécie de sofá. Retirando seu vestido, você vai ficar quente. A coisa começou a pegar fogo. Ficou claro para Tasca que ela desejava fazer amor com ele. A cobra vai fumar. Apesar de toda a situação, ele conseguiu ter ereção e manteve relação sexual com Kabbalah.
o cara tava tenso, mas não negou fogo. Né? Mas também pode ter sido alguma coisa que fizeram com ele antes, né? Até através das próprias bisnagas, né? Pois é, a Maria Branca ali era um tá na fila. Um negocinho pra botar né? Coloca debaixo da tua língua. Pode ser, vai saber, né? Ato contido, ela afastou-se, vestiu suas roupas e transmitiu a mensagem. Ambos fomos escolhidos. Isso aí, a gente pesquisando um pouco mais sobre essa parte aí, o Tasca, ele diz que é muito engraçado ver a forma como ele, um homem da época, né, ele descreve que então ela se portou de forma como uma mulher se porta quando quer fazer tal ato. E ele diz no final, né, que ele dá toda a descrição, ele diz que e foi muito rápido. É quem nunca, né? Bom, em seguida o Tasca perguntou a ela se seria devolvido a sua terra. Ele já estava entendendo, né, que não estava ali, né? E recebeu uma resposta afirmativa. Disseram que sim, mas no devido tempo. Caso contrário, ele seria devolvido longe do lugar onde havia sido levado. Sim. Que é interessante, né? Porque tipo, quando a gente viaja de avião, né? Sim. A Terra continua girando, né? Então é feito um cálculo quer pousar em São Paulo, o piloto faz um cálculo para onde ele vai ter que ir para pousar em São Paulo, porque a Terra continua girando. E achei interessante isso aqui, dizer que ele não seria devolvido ali, ele seria devolvido no devido tempo, para não ser devolvido longe do lugar. Não tiveram a preocupação em deixar ele em casa, né? Sim, vou te largar pelo menos perto de casa. Sim, e daí o Tasca, ele queria saber, ele perguntou por que ele foi escolhido. Porque ele, na cabeça dele, ele era um cara ali sem grande importância. Por que ele foi escolhido para ter um intercurso carnal com uma entidade que veio do espaço? Afinal, a Kabbalah ela não se definiu como uma cortesã, uma pessoa comum, ela era mensageira de Agali, entendeu? Ele queria entender por que dessa honra, entendeu? E a Kabbalah respondeu que ele havia sido escolhido por acreditar na existência dela. Lembra que eu disse no começo que ele já era um cara versado nesses assuntos, né? Ele tinha muito interesse. Então ela respondeu que naquele momento, e porque ele era dotado de mente cósmica, então em seguida a Kabbalah lhe comunicou que o faria portador de uma mensagem para os povos da Terra. Mostrou-se surpreso com tal escolha. Para ele estava tudo sendo absolutamente surpreendente, né? E daí ele, depois de tudo isso ainda ser o porta-voz de uma mensagem de um ser de outro planeta, outra dimensão, né? Ele ficou mais surpreso ainda, porque foi uma questão bem simples, bem mundana. Ele se considerava que não tinha boa memória. Então ela foi de novo nessa prateleira que tinha lá e de lá ela retirou uma espécie de diadema, uma tiara, né? Esse anelzinho que as mulheres põem na cabeça para segurar o cabelo, né? Formado por uma série de semicírculos na cor verde, amarela e vermelho. Parece um semáforo o negócio. Sobre cada semicírculo havia um dispositivo em formato de cruz, de aproximadamente 3 centímetros de altura. Kabbalah ergueu suas mãos sobre a cabeça de Tasca e colocou essa diadema, essa tiara, dizendo que ele deveria repetir a mensagem por 2 vezes e que então ele não ia esquecer mais da mensagem. Então recitou a mensagem, que em resumo falava sobre, a gente vai ler a mensagem no final, né? Para todo mundo ter o conhecimento. Mas resumindo, ela falava sobre a necessidade de desativação de armas nucleares e anunciava o início de uma nova fase para a humanidade, que deveria preparar-se para isso, procurando ordenar seu crescimento, proteger o equilíbrio ecológico e desvendar os enigmas do seu próprio mundo, que é um clássico, né? Que quem estuda ufologia e acompanha os casos já viu, os alienígenas estão sempre preocupados com o bem-estar do planeta Terra, né? Sempre que tem alguma guerra, alguma coisa, proximidade com atividade nuclear, há muitos relatos de avistamentos, né, dessas criaturas. Então ela quis passar uma mensagem nesse sentido aí, que é um clássico.
E ela tá, e eles, nessa questão que tu abordou, eles estão sempre preocupados com a questão das bombas atômicas, né? E preocupados com a ignorância do ser humano, né? E a forma como a gente tem, como a gente tem esse alto poder de autodestruição, né? A gente não acaba não cuidando da gente, a gente destrói a nossa natureza, a nossa fauna, flora. E esse é um motivo de muita preocupação, que através desses tipos de contato, que não só esse, mas existiram outros contatos que a gente vai abordar durante o nosso programa, eles sempre vão nessa tecla, né? Resumindo, eles têm o comportamento e a mentalidade que os humanos deveriam ter. Exatamente. Espero que a gente um dia chegue lá, né? Mas, quem sabe, né? Alcançando a iluminação final aí, que não seja tarde demais, né? A seguir, retirou-lhe o diadema e guardou. Kabbalah retirou-se sem dar-lhe as costas pela mesma porta. A locação no Moonwalker, eu acho, né? Sim, tinha um patinetezinho ali que foi puxado. A luz apagou-se e Tasca sentiu a presença dos mesmos seres de antes. E puxando sua camisa para baixo e grunhindo, demonstravam que ele deveria deitar-se. Percebeu-se que os seres se retiraram e perdeu a consciência. Quando voltou a abrir os olhos, ele estava deitado no chão sobre um capim alto. Pela altura do sol, calculou que deveria ser cerca de 6 horas da manhã. Ouviu um ruído de automóveis que indicava uma rodovia próxima. Ainda sentindo-se entorpecido, recordou-se da experiência que acabara de passar, a mensagem de Kabbalah, e sentiu-se feliz por retornar à Terra. Ficou ali por algum tempo e notou que seu relógio encontrava-se parado, marcado às 10h05. Ao levantar-se e dar alguns passos, avistou a empresa Eletro Diesel Batistella. Sabia agora que estava a aproximadamente 11 quilômetros de sua residência e na empresa conseguiu, após várias tentativas, comunicar-se com seus familiares. Todos ficaram aliviados por saber que ele estava bem. O cara estava tido como desaparecido, né? Sabia que agora todos ali ficaram aliviados por saber que estava bem. Resolveu retornar a pé. No caminho, foi recolhido por seu filho, foi reconhecido por seu filho, recolhido, né? Acho que foi recolhido, né? Porque ele estava a pé, né? É verdade, foi recolhido. Fica a gente. Só bem. Só bem. Que o procurava em São Carlos, uma cidade vizinha de Chapecó. Sim, e daí ele foi recolhido aí pelo filho, né? E dado o seu estado psicológico, né? Ele estava bem abalado, né? E imagina com tudo que aconteceu, né? Ele foi levado a um pronto-socorro próximo, onde ele foi atendido pelo Dr. Júlio Zadowski, que ele receitou uns sedativos para ele, né? Para ele dar uma acalmada ali, né? Tava muito nervoso, muito alterado, né? Com tudo que tinha acontecido. Perguntaram para ele se ele tinha algum dano físico, né? E ele disse que não. Ele realmente, né? O que foi contado até aqui, ele não sofreu nada, né? Ele retornou para a casa do seu genro, onde todos os seus familiares ficaram emocionados com o retorno dele, né? Porque estavam bem preocupados, né? Então, por volta da 1h da tarde, ele resolveu tomar um banho, né? Aquele banho, né? Depois de fazer um amor com a Kabbalah. Tirar o cheiro de... sim, né? Aquele rancinho. Ao tirar sua camisa, seus familiares apontaram surpresos uma marca em suas costas, parecendo ser uma queimadura produzida por ferro em brasa. Aquela marcação que o pessoal faz no gado, no cavalo, né? Com ferro em brasa ali, parecia muito com o que ele tinha nas costas. E chamaram a atenção dele, né? Que marca é essa, né? Tinha um formato de 2 Vs, né? Um V sobre o outro, assim, era uma coisa mais ou menos... Uma espécie de W. É uma coisa mais ou menos assim. O símbolo da Volkswagen. E perguntaram para ele, né? O que era aquilo ali, se doía. Ele disse que não sabia de marca nenhuma, que aquilo era mais uma surpresa para ele. Que dia que estava tendo o seu Antônio Tasca. Nossa Senhora. No mesmo dia ele foi lá no Dr. Júlio de novo, né? Para mostrar essa lesão aí, né? Que ficava entre as omoplatas, né? Ou seja, bem no meio das costas, né? O Dr. Júlio deu uma olhada ali, analisou aquelas lesões e disse que nunca tinha visto nada, nem sequer parecido com aquilo, né? Foram realizados exames, né? Ele levou para mais 2 médicos, o seu Tasca, né? O Dr. Madaloso e o Dr. Carlos Reis, que fizeram mais uma análise mais minuciosa, para ter uma segunda, uma terceira opinião ali, né?
e fizeram os exames com pinça, percussão digital sobre a ferida. Tocaram ali, né? Perguntaram, dói, o senhor sente dor? Nada. Né? Ficaram bem intrigados, né? Porque ele não sentia dor, se encostava, não era como uma queimadura de verdade. Exatamente. Parecia uma queimadura, mas não doía como uma queimadura. E não queimou os pelos, né? Isso foi uma coisa que eles evidenciaram na época. Os pelos sobre o machucado, sobre o que parecia ser uma queimadura, os pelos ficaram intactos. Isso é uma coisa que intrigou eles bastante, né? Bem estranho mesmo, muito estranho. Durante 3 dias seguidos, a testemunha não sentiu fome e nem comeu praticamente nada. No domingo, por volta das 2 horas da madrugada, sentiu-se mal e vomitou. Pôde sentir o sabor da amora branca. Deu aquele retrogosto. Correspondendo exatamente ao conteúdo da segunda bisnaga que bebeu na presença de Kabbalah. Coitado do Tasca, ficou arrotando a amora branca uma semana. Louco. A partir desse dia, o seu apetite foi voltando ao normal. O estranho caso também foi registrado pela SBEDV, Sociedade Brasileira de Estudos dos Discos Voadores do Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. Walter Biller, que com um magnômetro observou índices altos de magnésio na fivela do cinto de Tasca, magnetismo, bem como no para-choque da sua Brasília, juntamente ao lado exposto ao objeto, o lado que ficou virado para o objeto, estava com magnetismo acentuado. A anomalia também foi detectada no cabo neutro de energia de um poste próximo ao local do encontro. Nas fotografias obtidas, o Dr. Biller, tiradas pelo Dr. Júlio Zavadsky, nota-se que os pelos do corpo de Tasca estavam intactos, aquilo que a gente estava comentando, né? Apesar da profundidade da queimadura. Então é isso, cara. Eu acho esse caso aqui rico, né? Sim, riquíssimo. E o Tasca depois ele escreveu um livro. Muito bom livro sobre essa abdução. Ele chegou a dar algumas entrevistas, né? No YouTube, né? Para quem que ficou curioso e quer saber mais, tem vídeos, né? A história dele é conhecidíssima. É bem abrangente, assim, muita gente falou sobre o caso, né? Sim. E foi um dos primeiros casos que eu quis trazer pela riqueza de detalhes. Isso aí da questão da abdução, que na verdade ele não foi retirado do planeta, né? Pelo que a Kabbalah falou para ele. Ele estava no fundo do mar. Ele estava no fundo do mar, que é uma coisa muito louca, assim, né? Pensar que o cara estava numa base. A gente sempre pensa espaço, né? Espaço para levar para o espaço. A gente nunca pensa na questão intraterrena, dentro da terra, dentro do mar, entendeu? Exatamente. Ele estava numa espécie de OSNI, né? Objeto submarino não identificado. Né? Exatamente. E diz que existe, né? A gente vendo os temas, né? É muito falado sobre essa questão das bases intraterrenas, né? Sim. E o que fomenta isso aí é que a gente não explorou, acho que nem 30% do oceano, né? Ele é muito profundo, né? Muito profundo, questões de pressão ali, de saber o que tem ali. Isso tudo fomenta a nossa curiosidade, né? Se não for explorar, o que tem aí, né? E agora, né? Eles geraram um filho, será? Onde é que vive esse filho deles, né? E, tipo... Hoje no Globo Repórter. É uma questão de hibridização, né, da raça humana com uma criança das estrelas, né? E são coisas que nem ele, eu acho que depois obteve essa resposta, né? Ele só serviu ali de cobaia. Agora a gente fica daí debatendo, né? Exatamente. E a gente quer saber o que vocês pensam sobre o assunto também, né? Comentam aí no nosso vídeo, deixem seus comentários e vamos... O debate foi posto, né? Isso, e agora a gente vai ler a mensagem. Isso. A mensagem que foi posta com essa tiarinha de semáforo. Então, gente, agora para finalizar a gente vai ler a mensagem da Kabbalah, mensageira mundial ali. Onde é que fica esse Pois é, né, cara? Infinitos mundos. Isso. Para todos os povos da Terra. Vamos lá. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra, capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras das nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos
e se constitui uma nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgindo, sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da prolificação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramentos biológicos do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes, deve conquistar o seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no mar e no ar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas do corpo, da mente e do espírito. É preciso que, atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco, dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão pronunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá a canseira do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade visão mais feliz e assombrosa de toda a sua história: a ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Essa é a advertência da mensageira Cabalá do mundo de Agali para todos os povos da Terra. Porra. Cara, esse tipo de mensagem assim que tu vê que impactante, né, cara? Super impactante. E uma coisa atual, né? Exatamente. Continua atual, porque o ser humano continua fazendo as mesmas cagadas. As mesmas cagadas. Isso, uma carta de 40 anos atrás, né? Uma mensagem de 40 anos atrás, ela se coloca, ela é utópica, né? Ela é atemporal. Sim, utópica e atemporal. Ela é atemporal, ela serve para aquela época, serve para agora, é uma lição, é um tapa na cara da sociedade, né? Sim. É um tapa na cara da sociedade mesmo. E um ponto instigante, né? Porque é um cara que era agricultor ali, vereador, ele fez muita coisa, mas um cara do campo, né? Falar assim com essa, assim, para quem presumir que não foi ele, que foi ele, isso aí tudo saiu da cabeça dele, que não foi. Uma alucinação. Poxa vida, né? O cara, tudo isso aqui da cabeça de um cara com pouca instrução, né? Exatamente. É muito eloquente, muito conectada com. Fala ali de preservar as condições de reprodução humana, né? Mais pra frente tinha a questão da reprodução in vitro, né? Isso. E ela fala em preservar as condições de reprodução humana, né? Então são levantadas ali muitas discussões ali que a gente fica, né, assim, assombrado, né? Assombrado, né? Com a eloquência, né, da mensagem. Que essa questão da fertilização, essa questão não natural da reprodução humana pode gerar distúrbios, né? Sim. E ela está preocupada com isso aí, né? Com essa evolução que a gente pode ter, uma evolução de uma certa forma torta, né? Para onde a gente vai direcionar os rumos da humanidade, né? Cara, muito boa essa mensagem, gostei bastante. Sim, com certeza. Mas então é isso, pessoal, vamos encerrar esse nosso episódio, né? E deixando aquela mensagem, né? Que se você quiser participar com algum relato aqui com a gente, eu vou deixar o meu contato aqui, através do número 51993-322293.
Você que tem passou por alguma experiência, algum fato, alguma questão ufológica, mande esse relato para nós. E se não tiver acontecido com você, você tiver algum conhecido que passou por isso e quiser passar... Tá vendo luzes no céu, acha que tá acontecendo alguma coisa estranha com você na hora de dormir, tá vendo pessoas que você acha que não são normais, que só você tá vendo... Tem alguma coisa mexendo com a sua cabeça, né? Ou conhece alguém que passou por isso, né? Quem quiser relatar esse... Às vezes é uma história de família, né? O avô, o tio passou por alguma coisa assim. Mande pra gente que a gente vai estar botando aqui e vai estar dando a nossa opinião, né? Sobre o que realmente pode ter acontecido. Vamos comentar. É a nossa opinião, a gente vai opinar. Com certeza. Certo, pessoal? Valeu, agradeço aí. Curte, compartilha, comenta bastante aí, deixa a sua opinião e até o próximo episódio. Até, pessoal. Tchau, tchau.